boa noite, Agostinho Zacarias. Bem-vindo a mais um espaço de análise. Coordenamos para o dia de hoje 3 temas, o primeiro dos quais as declarações de Pio Matos, governador da província de Zambésia, sobre o processo de descentralização. Pio Matos diz, e passamos a citar, não se pode falar de descentralização quando se depende de Maputo. Isso não é descentralização. Quando olhamos para este processo que tem a sua introdução a partir das eleições do ano passado, com a eleição e a tomada de posse dos governadores e a nomeação dos secretários de Estado, vemos que esta é a primeira vez que alguém, diríamos, de dentro do sistema, aparece publicamente a criticar o modelo de descentralização que se está a adotar. Na sua visão, o que é que isto significa sobre o caminho que nós estamos a seguir no processo de descentralização? Boa noite, Tiwa. Boa noite, Moçambique. Realmente isto é um tema quente que merece uma reflexão maior, porque não há dúvidas que a figura de secretário de Estado é uma figura necessária, tanto na perspectiva de muitos países, há necessidade de se ligar o Estado às províncias. Portanto, muitos têm o conceito desse elo de ligação de um delegado do Estado na província, que em muitos países funciona como um embaixador, por exemplo. O embaixador não tem poderes executivos no país onde ele opera, mas o embaixador liga o Estado moçambicano com o país onde ele serve. A pessoa, o representante do Estado na província, deve articular com o governador provincial. Eu acho que levanta-se o problema quando começa-se a falar do estatuto e das funções da pessoa. Se tem direito de ter funções executivas, se tem que aprovar o orçamento, se tem que tirar algumas das funções que estavam com os governadores provinciais para o secretário de Estado. Ora, vejamos. A pessoa do governador é uma pessoa eleita que concorreu para o lugar. Tem legitimidade popular. E chega uma pessoa que não foi eleita, mas foi apontada pelo governo central. É por isso que julgo eu que o governador da Zambésia diz que não se pode falar da descentralização, porque a descentralização funciona na base do princípio de subsidiariedade. Então, como é que se aplica? Porque o princípio de subsidiariedade reza que a comunidade superior, portanto, não pode interferir nos assuntos da comunidade inferior, local, por exemplo. Agora, quando se tem um secretário de Estado que funciona quase como um supervisor até da própria função governativa, ou que levou algum das tarefas ou dos poderes que pertenciam ao governador, é natural que isso vai provocar uma certa fricção, um certo descontentamento nas pessoas que vinham desempenhando aquela função. Exatamente. Quando dá exemplo de outros quadrantes onde um representante do Estado na província funciona como um embaixador e que não tem poderes executivos, pensa que este seria um modelo mais viável e que evitaria este sentimento de, arriscaria-me a dizer, de usurpação de poderes que parece haver nos governadores provinciais? Tiwa, o que nós necessitamos é de um Estado estável, que cria menos conflitos entre as pessoas que operam na base ou sobre esse Estado. Queremos um Estado que, quando é olhado pelos outros lá fora,
possam dizer que é um Estado estável, que não é conflituoso, em que as pessoas percebam as tarefas de cada um, quem decide em Moçambique, quem que não decide, qual é a função do governador, qual é a função do secretário de Estado, do elo de ligação com o governo central. Porque, de facto, o que é que o secretário de Estado é o elo de ligação com o governo central. Agora, quando começa a ter certas funções que são executivas, é aí que penso que precisamos de mais reflexão, ver se este é o modelo certo. Como disse no início, estamos a experimentar, é pela primeira vez que estamos habituados a um governador que tem todos os poderes na província, é o homem do Estado, é a autoridade máxima na província. E agora introduzimos uma outra personalidade, uma outra função, uma outra entidade que não parece corresponder ao modelo que nós estamos habituados. Era de ver a funcionalidade. Portanto, há 3 ou 4 princípios que são necessários observar. Portanto, uma verdadeira descentralização, o que significa que a província tem a autonomia de tomar certas iniciativas e certos poderes, a desconcentração dos poderes eles próprios, a subsidiariedade que é necessária, porque é isso que ajuda a aumentar também a justiça social, o povo local, as pessoas locais, saberem que estão a participar nas decisões e têm uma autonomia, uma certa autonomia de executar. Eu penso que talvez seja o momento de refletirmos melhor, porque se houvesse uma outra situação em que o governador da província fosse da RENAMO ou de um partido de oposição e o secretário de Estado fosse do partido no poder, isto havia de criar uma confusão. Se tivéssemos 3 ou 4 ou 5 províncias, já estávamos em ebulição. Não queremos ser vistos como um partido ou como um país que está sempre em conflito, sem estabilidade, que dê a confiança aos investidores, às pessoas que lidamos com isso. Já aspiramos ser um país desenvolvido, como todos os outros que são. Então, temos de ter cuidado em o que é que nós aprovamos como sistema de governação, as estruturas que nós aprovamos. Eu penso que precisamos de refletir um pouco mais. Muitos países que fazem aqui, antes de aprovarem, passar pelo Parlamento, há uma fase de consulta em que a sociedade civil, o povo, tanto para a legislação como para as políticas do governo. É aí que acho que... Onde se buscam consensos. Onde se buscam consensos e que se tem a certeza de que quando chega um novo governo de um outro partido, como participou na elaboração daquela lei, naquela política, respeita. Mas agora corremos o risco, quando mudarmos o governo, ou se um dia aparecer outra força no governo, que se mude tudo. Isso seria começar por princípio, começar logo do início com essa questão de instabilidade. Seria uma espécie de descontinuidade dos planos. E termos que começar tudo de novo. Enquanto o que nós necessitamos é de uma estabilidade para pensarmos noutros problemas, noutros assuntos que ainda não estamos lá. Este é um assunto primário que acho que devia se resolver. Criar um sistema político e administrativo que é respeitado por todos, não por aqueles que apenas estão no poder, mas que é respeitado por todos. Acho que isso é que seria necessário. Pois. Vamos olhar agora para algumas palavras ditas na primeira pessoa por Pio Matos. Diz, eu passo a citar, não se pode falar de descentralização quando se depende de Maputo. Isto não é descentralização. Diz ainda, temos fé que a lei que o governo está a preparar vai definir o que compete ao governo central, o que compete ao governo provincial. Diz ainda, os nossos deputados estão cientes
e estão cientes disso e acredito que vão fazer o seu trabalho. Quando Pio Matos diz não se pode falar de descentralização quando se depende de Maputo, na sua visão, que está nas entrelinhas destas palavras e a quem o governador pretende fazer chegar esta mensagem? O que ele, julgo eu, que o princípio de subsidiariedade não está observado. Portanto, existe descentralização, sim, no papel, mas há poderes que ele não tem e que são confiados no secretário de Estado. Portanto, fala-se na elaboração do plano orçamental, há áreas exclusivas, sim, mas o tio tem que se lembrar, no passado, a autoridade máxima da província era o governador. E, portanto, quando se pega nos poderes que ele pensava que poderia ter, ou que compete ao governador ou a ela, ao governador, e que se atribui a uma pessoa que não foi eleita e que depende da nomeação do Presidente da República. Então, é essa confusão que diz que se esta pessoa é dado um estatuto superior, parece que há descentralização, mas que não há nenhuma descentralização, porque depende ainda da pessoa que foi nomeada por Maputo e não pela pessoa que foi eleita pelo povo da Zambésia ou de Nampula ou do outro sítio. É isso que eu entendo. Pois, são as primeiras palavras de um governador eleito que vem a público criticando este modelo. Não sabemos qual é a realidade e o sentimento de outros governadores eleitos. O certo é que quando olhamos para o país, vemos variando em função das províncias, vemos alguns governadores e secretários de Estado que andam lado a lado em cerimônias públicas e que dirigem os processos lado a lado. Em outros pontos, vemos secretários de Estado que participam mais em relação aos governadores eleitos e, em função das províncias, vamos vendo os diferentes cenários. Estas palavras, que consequências podem ter no futuro e para este processo de descentralização? Eu penso que há de haver uma reflexão posterior depois destas palavras. Penso que talvez alguns ainda não disseram porque não acharam oportuno. E todos os partidos políticos, a Frelimo não é uma exceção, há uma disciplina partidária, que as pessoas, os seus militantes, os seus membros pactuam com essa disciplina partidária. O que não significa que estejam de acordo com o princípio. Penso que em locais próprios, em fóruns próprios, aqueles que estiverem em desacordo vão manifestar. Agora, que prevê-se que vai criar problemas e numa situação em que o secretário de Estado é do partido no poder e o governador é do partido, de um dos partidos da oposição, acho que vamos ter maiores fricções e acho que isso é desnecessário e devemos evitar. Portanto, julgo que não é época esta altura, esta era chama por nós para fazermos as coisas corretas. Portanto, que possam durar tempo, que possam trazer todos os moçambicanos na convivência. É como dizia alguém que a época dos Maradonas está um pouco ultrapassada. Precisamos de fazer uma equipa que ganha o campeonato com base no jogo limpo e no jogo que é respeitado. Como fazer as coisas corretas, citando as suas palavras, tendo em conta principalmente que é a primeira fase de introdução deste processo de descentralização, vem 2024 com um aprofundamento do nível de descentralização, com os administradores distritais a serem inclusos neste processo. De que forma podemos fazer ainda cedo como país
que este processo de descentralização que tanto foi pedido não venha a ser foco de maiores conflitos, foco de ou causa de violência pós-eleitoral ou desentendimentos ao longo do processo de governação? Julgo que uma das causas, um dos assuntos que precisa ser revisto, talvez seja o decreto, porque a Constituição diz que as funções e a maneira de funcionamento vai ser determinado pela lei, e isto foi regulado pelo decreto do Conselho de Ministros, que foi, julgo, se a memória não me atrapalha neste momento. Então, seria necessário rever nessa base se podemos aprender algo com os problemas que o governador da província da Zambésia, que naturalmente os outros governadores hão de notar e hão de ter sugestões a fazer. O público em geral, a sociedade civil e os académicos têm uma contribuição de emprestarem o conhecimento que têm dos outros países, porque não é a primeira vez que nem todos os países do mundo fazem isto pela primeira vez. Há experiências que funcionaram. Algumas podem se adequar à nossa realidade, outras não. Só temos de ter a coragem de experimentar. Muito bem. Partimos para o segundo tema da nossa